Olá a todos que nos acompanham. Está começando mais uma edição do São Paulo Comunica da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, em parceria com a Rede São Paulo Saudável. Hoje vamos falar de segurança alimentar na cidade de São Paulo. E a nossa convidada é Cristiane Araújo Costa, que é presidente do Comusan, uma entidade que já foi criada há mais de 10 anos, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem atuado em parceria com a Secretaria do Trabalho. Olá, Cristiane. Olá, um prazer estar aqui novamente com vocês. Nós que agradecemos a sua presença. Cristiane, eu gostaria que você falasse um pouco dessa atuação nesse 1 ano e 2 meses que você está à frente do Comusan. Como tem sido essa experiência? Olha, foi bastante trabalho. Nós fizemos diferentes tipos de ações e atividades. A gente trabalhou muito fortemente na mobilização da nossa conferência municipal, que ocorreu nessa época das festas juninas de 2015. Nós fomos até as regiões, trabalhamos questões que são particularidades de cada região, porque aqui em São Paulo é uma cidade muito grande que a gente tem diferentes problemas, por exemplo, o que é a questão de insegurança alimentar na Zona Sul, diferente do que são questões de segurança alimentar no centro da cidade, Então, a gente foi até as regiões, escutou a população, fizemos as 7 pré-conferências, depois a nossa conferência municipal. Nós trabalhamos também um diálogo direto com a sociedade, no Comusan Convida, que são debates sobre temas importantes, porque a questão da segurança alimentar é muito ampla, envolve muitos temas, então a gente achou essa forma. Esses eventos acontecem lá no Espaço Gourmet, no Mercadão, e é uma forma da gente também ter uma relação direta com a população. Além disso, a gente desenvolveu também algumas ações de monitoramento de alguns programas, fizemos visitas a alguns programas, porque acho que assim, em última instância, a função de um conselho é tanto monitorar o que está existindo, quanto ajudar na elaboração de propostas, de novas ideias, de novos programas, aperfeiçoamentos de programas. Então, eu acho que nesse sentido, o Conselho foi, nesse ano, bem sucedido, e está aqui o resultado, que a gente, vamos dizer, conseguiu levar a cabo esse objetivo de São Paulo aderiu ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Então, quer dizer, nós estamos construindo um sistema à semelhança do SUS e do SUAS, um CISAM, que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, ele pressupõe que ele fortalece uma política pública e a política gera um plano. Então, esse documento, que foi lançado a semana passada, ele contém as principais diretrizes e as ações que, no período de 2016 a 2020, o gestor público se propõe a fazer no sentido de fortalecer o acesso à alimentação saudável, podemos dizer de maneira geral, a toda a população de São Paulo. E nesse caso, Cristiane, quando a gente tem acesso a essa questão da segurança alimentar, às vezes para o público em geral é um pouco difícil de entender, Essa questão do acesso à alimentação, ele parece muitas vezes óbvio, mas nem sempre. Então, vocês têm uma missão bastante concreta ali de auxiliar que a população seja beneficiada, pela gestão pública. Como que você avalia, até na própria Constituição aí do Conselho, essas ações na prática? Você falou que fez visitas, conheceram as iniciativas que tem na cidade, mas na prática vocês encontraram assim ainda alguma deficiência em relação às ações que tem na cidade? Porque vocês trabalham tanto com a questão pública, também com as ações de entidades, ONGs que atuam na cidade de São Paulo. Como que isso se dá? Sim, você tocou num aspecto bastante importante, que é o seguinte: o nosso problema em São Paulo realmente não é quantidade, Vamos dizer, o índice, de insegurança alimentar grave, ou seja, fome, em São Paulo é bastante residual e tem nome e endereço, É localizado principalmente nas comunidades que são mais vulneráveis, nas comunidades tradicionais, populações indígenas, imigrantes, população de rua. Então, são segmentos bastante específicos. No geral, a gente não tem muito esse problema. A questão é que nós estamos tratando a questão da qualidade.
acesso à alimentação de qualidade. E nesse sentido, o ponto que eu falo que você tocou, que é muito importante e que é preciso que todo mundo saiba, é que existe uma forte desigualdade no acesso à alimentação de qualidade, né? Se a gente for, por exemplo, para a periferia, né, o mercado varejista da periferia, você encontra pouca disponibilidade de fruta, verduras e legumes num preço acessível, né? Eu participei de uma pesquisa onde a gente mapeou o pequeno varejo de uma cidade da Grande São Paulo, e que é, de certa forma, semelhante com a periferia de São Paulo, e que a gente vê assim, o que mais tem é limão, cebola, né? Mas você não tem uma fartura, né? Uma boa disponibilidade de outros itens, né? A gente fala de alimentação perecível. Já o produto industrializado na periferia é de muito fácil acesso. Então, por exemplo, se aqui a gente está no centro da cidade, você pode sair a pé aqui, e você compra comida como várias alternativas, tanto comida pronta como para consumo doméstico. Na periferia, nós mapeamos, as mulheres andam até 500, 800 metros para fazer compra, porque se faz compra a pé, com carrinho de feira. E o que ela encontra indo, né, nesse marco em torno da casa dela é muito mais os produtos industrializados, né, de baixo custo, né? Por exemplo, hoje a gente tem produtos, eu acho que a indústria ela se atualizou no sentido de incluir esse público do Bolsa Família, que agora tem renda na mão. Então, a gente tem produtos muito baratos. Por exemplo, você sabe quanto custa um saquinho de suco em pó? 10 centavos. Eu ia chutar até um pouquinho a mais, mas ainda assim chutaria um valor baixo. Então, só que a gente está, ao mesmo tempo, né, aproveitando que a gente também dialoga com a saúde na questão da segurança alimentar, vivendo uma epidemia de doenças crônicas, onde é importante aumentar o consumo de fruta, verduras e legumes. Então, nós temos que fazer com que esse produto, né, esse tipo de alimento, né, esse grupo de alimentos chegue também para as camadas mais pobres da população. Sim, e essa demanda também, quando a população também tem acesso a não só a alimentação saudável, mas também a informação, ela passa a cobrar também por espaços desse tipo. Como que vocês analisam essa relação também, né, de você ter o acesso, né? Porque só a informação não basta. Sim. Só o acesso também não basta. Na verdade, aí você toca numa outra questão muito importante, que na segurança alimentar, a gente não é uma coisa que explica, não é uma relação de causa e efeito, é uma multideterminação de fatores, né? Então, além do preço, né, além de ter que caber no orçamento doméstico, tem que estar acessível fisicamente, né? Porque também não adianta você ter renda, mas não ter onde comprar, né? E o contrário também, não adianta ter onde comprar e não ter a renda. Então, é um conjunto de fatores que, ao mesmo tempo, vai fortalecendo, né, o poder aquisitivo da população, ao mesmo tempo tem que ter alimento que não tenha que não leve todo o salário da pessoa só de comprar comida, né? Então, é um conjunto de fatores, né, que tem que acontecer para que a família tenha a segurança alimentar, né, que vamos dizer que seria o direito ao alimento saudável, à alimentação saudável, né? E o público procura vocês, porque vocês também fazem atendimento de denúncias, reclamações, sugestões. Nesse período que você está à frente aí do Comuzan, você sentiu também que o público tem procurado vocês a partir do momento que houve uma divulgação maior do trabalho? Sim, aos poucos a gente recebeu algumas questões e também por meio os próprios conselheiros são pessoas que trazem muitas questões dos próprios bairros, porque nem sempre a gente tem como saber de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Mas a gente teve, por exemplo, a gente fez algumas diligências, né, que a gente chama de diligências, mas o nome não é muito bom, mas visitas, né, em programas que, com alguma falha, alguma coisa que não estava acontecendo. Então, esse também é um papel do conselho, né, de fazer essas visitas, de conhecer o que está acontecendo, para poder trabalhar isso no nosso nível no conselho com mais propriedade, né, com mais informação. Mas nós fazemos sim, esse é um trabalho também que faz parte do trabalho de um Conselho de Segurança Alimentar. Você falou inicialmente aqui do projeto Comuzan Convida, né? Ele acontece com que periodicidade no mercado? Nós estamos fazendo uma vez por mês.
Essa última vez a gente tratou de um assunto bem importante, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa que São Paulo fez adesão, e significa que o governo compra a produção, porque o governo tem que entregar a comida também em creches, em entidades assistenciais. Então, de onde ele compra essa comida? Né? Então, esse programa, ele vem fortalecer o pequeno produtor. Então, é um programa que é bastante notável, que foi criado no governo federal e ganhou uma repercussão internacional. Eu sou conselheira nacional e muitas vezes em Brasília eu vi vários países vindo nos visitar para conhecer esse programa, porque ele é um programa que fortalece o pequeno produtor, ele tem um impacto na economia local, né, porque fortalece o pequeno produtor ao redor da cidade, e ele, ao mesmo tempo, propicia simultaneamente comida de boa qualidade para as pessoas que estão nessas entidades, os usuários dessas entidades assistenciais, né? Então, ele beneficia duas pontas, né? Num lado, ele garante o mercado. Acaba sendo bastante abrangente, né? Então, a gente trouxe pessoas que estudam PA, esse programa, técnicos do PA de São Paulo para explicar a logística do programa e pessoas na plateia interessadas em discutir que programa é esse. Enfim, o próximo será sobre a alimentação escolar, que também nós, não sei se é do conhecimento de todos, mas nós estamos agora fortalecendo essa alimentação orgânica na merenda escolar, que também é um avanço bastante interessante, porque criança de escola pública comendo alimento orgânico, pela lógica de mercado, jamais aconteceria. Né? Porque a gente ia dizer, não, o produto orgânico é o produto mais caro, né? Mas por essa ação, via também o programa de aquisição de alimentos, ou via a lei que obriga que na merenda escolar, na alimentação escolar, existe essa lei dos 30%, que ficou conhecida assim, que um prefeito ele é obrigado a comprar 30% do recurso que ele recebe do governo federal do agricultor local. Isso é uma lei, isso está se construindo em todo o país. É uma construção que já é uma realidade em alguns lugares, né? E nós temos vamos dizer, demos um passo à frente, ainda colocando que seja orgânico. Porque nem toda a produção do pequeno produtor é orgânica necessariamente. Às vezes as pessoas confundem que às vezes tem que fazer essa diferenciação. Que a agricultura familiar é sinônimo de agroecologia, sinônimo de alimento orgânico. Isso não é a verdade, né? Então, a gente colocar na alimentação dos nossos estudantes essa diretriz, né? Acrescentar a lei dos 30% de que sejam produtos orgânicos, é um avanço para São Paulo, né? Então, o próximo, como o Zan convida, será sobre esse programa de alimentação escolar, como que eles estão se estruturando. Então, nós também convidamos o pessoal do Departamento de Alimentação Escolar, pessoas que estão estudando na Faculdade de Saúde Pública esse programa, né, para a gente também não ter olhar só de um lado, né? Porque normalmente o gestor tem debate com essas pessoas. E também a academia, né, que pode ajudar a refletir sobre as questões principais desse programa, né? É gratuito? É gratuito, é lá na sala gourmet do Mercado Municipal. E depois a outra seguinte, que eu me lembro assim de cabeça, é sobre cultura alimentar. E que nós vamos passar um filme, que vai vir a autora do filme, que fez um trabalho sobre as hortas em São Paulo e como é a vinda de um imigrante que começa a fazer uma horta, lembrando um pouco da sua terra. Então é bem diversificado assim o encontro. É. Muito bom. Ó, a gente está chegando ao final aqui do nosso primeiro bloco, tanto para esse evento, né, que tem a frequência aí mensal que a Cristiane passou, como outras ações do Comuzan, por onde as pessoas podem ficar informadas, Cristiane, para tirar dúvidas e ter o apoio de vocês. No site do Comuzan, e também a gente tem um grupo público no Facebook, que também as pessoas podem acessar a informação por aí. Ótimo. E também tem aqui, ó, no nosso GC, você pode mandar dúvidas, né, outras questões para o comuzan@prefeitura.sp.gov.br. Daqui a pouquinho a gente volta com a Cristiane com mais informações sobre segurança alimentar na cidade de São Paulo. Até lá!
Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com São Paulo Comunica. Nessa edição estamos falando de segurança alimentar na cidade de São Paulo com a Cristiane, que é presidente do Comusan. Cristiane, você estava falando também do acesso, né, à alimentação saudável pela população, principalmente as mais periféricas. Tem algumas ações da própria secretaria, né, na área da coordenação de segurança alimentar que já estão trazendo alguns acessos aí para a população, né, como a Quinta da Economia. Como que você avalia isso? Olha, muito importante, porque, como a gente vinha falando no bloco anterior, favorecer o acesso, né? Então, você ter 22 produtos num preço tabelado, e esses produtos, eles não são quaisquer produtos, não é o permissionário que decide os produtos, eles são baseados em pesquisas. Então, são as frutas mais consumidas, são os produtos que a população precisa ter um acesso mais facilitado. Então, é muito interessante esse programa. Eu penso que é um bom caminho, que estamos num bom caminho. Mas pelo gigantismo, pela grandiosidade de São Paulo, né, pela quantidade de pessoas que moram aqui, tomara que a gente consiga não ter só a Quinta da Economia, mas ter a quarta, a terça, a segunda, ter outros dias, né, que possa, porque... Na verdade, durante a conferência e as pré-conferências, é muito forte ver esse tema de resgatar a função social dos sacolões. Porque, com o passar do tempo, a gente não via mais isso, de alguns preços serem tabelados, que é isso que configura a diferença entre um sacolão privado e um sacolão público, né? Porque ele tem que ter um aspecto diferente. Sim. E com o tempo foi ficando tudo muito parecido. O crescimento também, né, de hipermercados, grandes exato, redes. Entende? Então, esses foram perdendo quase que importância, esses equipamentos, né? Outro dia até perguntei para o motorista de táxi, onde o senhor compra comida? Ele falou, no supermercado, claro. Eu falei, por que claro? Ele falou, porque eu pago com cartão de crédito, lá tem ar-condicionado, e um dia da semana tem a feira lá dentro. Né? Então, o caminho para comprar no supermercado está muito facilitado. Mas e o caminho para comprar nos bairros mais da periferia, que não tem essa quantidade de supermercado? Né? Exatamente. Então, a gente até hoje tem um conceito no âmbito da segurança alimentar que a gente trabalha, que são os desertos alimentares. Então, são lugares que não têm abastecimento.
Está Então, totalmente desprovido desses recursos. E aí é onde que entra aquele exemplo que você deu no primeiro bloco de ter apenas alimentos industrializados, Exato. que acaba ajudando também tanto na questão da qualidade inferior aí da alimentação e a obesidade, né? Exatamente. E recuperando o que a gente também falou no bloco anterior, quer dizer, onde tem mais doença, né, que deveria ter, ao contrário, mais facilidade de acesso, né, ao produto saudável, porque a alimentação saudável é um fator protetor da saúde e curativo. A gente tem os desertos alimentares. E a gente tem uma quantidade enorme de oferta no centro, nos lugares, vamos dizer, onde as pessoas já têm uma facilidade, né? Sim. Então, é preciso ser mais, vamos dizer, equânime, né? A gente trabalhar no sentido de fortalecer esses pontos e esses lugares onde a população não tem acesso. Então, eu acho que a Quinta da Economia é uma ação bastante importante, mas eu quero frisar isso, ela indica um vetor que a gente tem que caminhar mais nisso, né? A gente tem que aumentar o número de sacolões, desses equipamentos, para favorecer realmente o acesso à alimentação saudável para quem precisa. Ótimo. Voltando também um pouquinho, Cristiane, no plano de segurança alimentar, que foi lançado recente, nós temos assim uma percepção que ele tem algumas metas, né? Várias secretarias se envolveram, né, nessa discussão. Vai ter papel diferenciado para cada secretaria? Como que é isso na prática? E vocês pretendem implementar isso a partir de que momento? Ou ele já está válido a partir que ele foi divulgado publicamente? Não, na verdade, eu costumo dizer assim, a alimentação é um tema, ela está presente na saúde, ela está presente na agricultura, ela está presente no meio ambiente, na assistência social, ela está presente quase que em todos os lugares, mas ela não é a prioridade em lugar nenhum. E a gente também não tem uma secretaria da alimentação, né? Então, o que quer dizer isso que eu estou falando? Que é um tema que tem uma natureza intersetorial. Então, é importante a gente fez um esforço na construção desse plano de chamar todas as secretarias associadas a essa questão alimentar. Então, esse trabalho, ele é fruto de, acho que se não me engano, 7 secretarias que participaram da elaboração dele. Num começo de plano, para uma cidade do tamanho de São Paulo, ele não vem com uma perspectiva já muito intersetorial. O que a gente conseguiu nesse primeiro plano, e eu vou fazer essa diferença, é que os setores colocassem, a gente foi em cada setor e problematizou. Na saúde, vamos dizer, um exemplo, na saúde, a questão da obesidade, né, que é um fenômeno que está ocorrendo e quais são as ações que a saúde já tem? Trabalhamos com a saúde, que outras ações? Pegamos as propostas que vieram das conferências, tanto das pré-conferências como da nossa conferência municipal. Então, o que está aqui do setor da saúde é um pouco a junção, né, das nossas propostas, das propostas que vieram na conferência, das ações que a saúde já vinha fazendo. É um reflexo, então, desde o ano passado, quando iniciaram esses debates nas Isso. Comunidades, nas regiões. Aí, então, a saúde pega esse conjuntinho de ações, vamos dizer, chamadas de segurança alimentar, e põe um selo lá, segurança alimentar. Assim, a mesma coisa na Secretaria do Verde, né, que são as hortas urbanas, enfim, cada secretaria tem o seu conjunto de ações associadas a essa questão alimentar. O que a gente quer mais para frente, e aí é a construção intersetorial, é que, aos poucos, conhecendo cada um mais as suas ações, porque é incrível, às vezes, dentro da própria gestão, um programa não conhece muito o que o outro faz, que a gente possa criar, em seguida, programas que seja uma colaboração da saúde com a educação, uma colaboração da assistência com a saúde, entende? Porque a gente tem cada vez mais integrado. Uma perspectiva mais integradora, porque isso otimiza recurso físico, recursos humanos, enfim, propicia uma sinergia maior e tem um impacto maior, né, na saúde e na vida da população. Então, eu acho que a gente colocou a questão da segurança alimentar, e eu acho que você tem falado de segurança alimentar, mas tem que lembrar do nutricional, porque é a parte, vamos dizer, toda a parte que determina a questão da qualidade, os determinantes da qualidade da alimentação. Sim, elas caminham em conjunto. Exatamente. Né? A gente possa, caminhando, conseguir aos poucos fazer otimizar essa sinergia entre as ações que já são realizadas e propondo novas, né?
Essa área ela é bastante rica, inclusive com um outro evento importante que aconteceu recente, que foi a primeira Conferência do Desenvolvimento Rural e Sustentável. A gente sempre fala, né, que São Paulo é tão diverso e você tem uma área, né, muito voltada para a questão da agricultura, com uma área rural, principalmente em Parelheiros, na Zona Leste, onde é bem mais expressivo. Você chegou a participar, Cristiane, desse momento? Como que o Comusan faz também essa relação com todas essas áreas que tem na cidade? A gente participou ativamente, o Conselho. Nós elaboramos, pegamos também das propostas que vieram das pré-conferências nossas, que diziam respeito a todo esse contexto de área rural, né? Eu acho muito importante e muito interessante o que está acontecendo de dar mais visibilidade que existe uma área rural em São Paulo, que existe agricultor, né, que produz alimento tão pertinho da gente, né? Porque às vezes você pode falar e a gente nem acreditar que tem tanta área rural ainda em São Paulo, né? Exatamente, porque é uma realidade para muitos, né? O número é bastante expressivo de pessoas envolvidas, né, com essa atividade. Então a gente tem, eu achei bastante significativo assim da gente ter conseguido fazer uma conferência de desenvolvimento rural numa cidade metropolitana como São Paulo, que é um reconhecimento, né, de que existe esse cinturão verde, que é preciso preservar, é um manancial de água, para nós é um patrimônio. Então, esse patrimônio, ele não tem só aspectos físicos, tem pessoas que moram ali, né? Então, regular, né, melhorar o zoneamento, conseguir que os agricultores tenham a DAP, que é a licença para produzir, para ter acesso a crédito, porque foi decretado que ali é área rural, mas eu acho que ainda precisa, esse é um trabalho que ainda precisa ser concluído na regulamentação da área. Sim, o plano diretor, né? Exatamente. Recente previu essa questão da área rural. Então, e que seja de uma forma participativa, né? Que os próprios agricultores que moram nessa região possam opinar, né, sobre esse zoneamento que precisa ser terminado nessa região. Certo. Cristiane, aproveitando também um pouco do seu conhecimento aí internacional, recentemente você fez uma viagem, né, para participar de um evento internacional. Como que você avalia aí a repercussão do nosso país com todas essas iniciativas, seja de qual esfera de governo for? Como que você avalia essa experiência? Foi pela FAO que você fez a viagem, né? Eu fiquei assim impressionada de ver, porque eu ouvia comentários nesse sentido, mas a bem da verdade eu acreditei mesmo quando eu vi, porque o Brasil se tornou mesmo uma referência a partir do Fome Zero, sabe? Nessas questões, inclusive nisso que a gente está colocando das compras públicas, né? De focalizar as compras públicas, garantindo o mercado para o pequeno produtor. Isso é que a gente chama de construção de circuitos curtos de produção e consumo, quer dizer, produz aqui e consome aqui, próximo, né? Porque isso evita os grandes circuitos, que é alimento rodando de caminhão pelo Brasil, entende? O arroz do Rio Grande do Sul ser consumido no Acre, enfim, essa coisa dos grandes circuitos, né? Porque, claro, os grandes circuitos, eles não são para ser abandonados, porque tem alimentos que não tem num lugar, que precisa vir do outro. Mas você gera também a economia local, né? A gente precisa fortalecer a economia local, né? E esses programas, então, eu fiquei impressionada de ver como realmente a gente se tornou uma referência lá fora, né? Esse conjunto de ações que a gente pode chamar hoje que significou essa marca Fome Zero, né? É mais do que assistência alimentar, né? É um conjunto de ações que promove e fortalece essa visão da alimentação como um direito humano essencial, né? Assim como a saúde, educação, outros, né? Então, eu vejo que os países têm muito interesse na gente, e esse grupo que eu passei a participar, ele é um grupo da sociedade civil que reúne movimentos sociais de agricultores, de camponeses, pastores, pescadores, grupos que a gente chama de populações tradicionais, e que eles se reúnem durante o ano para formular documentos e propostas para influenciar na reunião dos governos que acontece em outubro, por ocasião do mês da alimentação, no âmbito da FAO. Esses governos se reúnem e nós temos participação nessa reunião com direito à voz e não a voto, né? Mas é uma forma, vamos dizer, dos atores, né, dessas questões pautarem também
na construção dessa agenda, né, que os governos decidem nessa reunião. Ótimo. Bom, teria bastante assunto ainda com você, Cristiane. A gente já está finalizando aqui o nosso segundo bloco, mas eu ainda vou aproveitar aqui para finalizar com uma questão bastante recente, né? Essa iniciativa, se é que podemos assim dizer, né? Porque o assunto já tem sido debatido há bastante tempo e com certeza você deve acompanhar isso. Esse posicionamento das empresas que são os fabricantes de refrigerantes, né, que se posicionaram de retirar esses produtos das escolas, né, tem uma faixa etária prioritária para isso. Como que você avalia isso, né, desse posicionamento? Eu acho que a indústria, ela está procurando se atualizar, né, isso faz parte do caminho também. O que eu acho é que a gente não pode ter esse assédio do produto industrializado e não ter o produto natural, perecível, tão importante para a saúde. E que a gente vê que muitas vezes, se não for uma ação pública, o produto não chega. Como eu falei da cebola e do limão, né? Se não for por uma ação de um programa público para fazer chegar na periferia, nos sacolões, como esse programa Quinta da Economia, né? Que tabelou. Então, é uma forma de regulamentar o mercado. Uma vez eu avaliei uma experiência semelhante na cidade de Belo Horizonte, e eu vi o permissionário do sacolão privado cortando o preço do quilo, até eu fotografei, e pondo o preço do sacolão público, né? Então, o que significa isso? Que ele não segurou o preço e teve que... Isso que é regulação de mercado. Exatamente. Né? Então, segurança alimentar e nutricional não é só assistência alimentar. Realmente também... a gente chega à conclusão que é um conjunto de ações, como você frisou. Né? E o poder público tem essa prerrogativa de poder trabalhar também no mercado de forma que torne a alimentação mais acessível, né? Então, é nesse objetivo que a gente está, no sentido de caminhar nesses programas também, né? Ótimo. Agradecemos, então, a sua participação. Cristiane, reforça os contatos do Comusan para as pessoas que, de repente, tiverem outras dúvidas ou até outros questionamentos que não foi possível fazer aqui no nosso programa. Então, a gente tem o e-mail do Comusan, prefeitura.sp.gov.br, e a gente tem também uma página, um grupo público no Facebook, e por lá a gente passa também o que está acontecendo, as atividades do próprio conselho, ou que o conselho está ligado também, né? Ótimo. Então, agradecemos mais uma vez e uma próxima oportunidade você traz mais novidades aí pra gente do Comusan. E também, se alguém quiser, né, esse exemplar, eu acho que na secretaria tem um tanto, né, que precisar estudar, ler e se atualizar. Então, tá certo. Obrigada, Cristiane. E agora Obrigada a você. E agora a gente vai com algumas informações da Secretaria do Trabalho com Letícia Boas. É com você, Letícia. Olá, Solange, a todos que nos acompanham. Você tem entre 16 e 20 anos? Então é para você essa oportunidade. A Secretaria do Trabalho, em parceria com a Sescom de São Paulo, vai receber inscrições do dia 11 até 22 de julho para os cursos de Departamento Pessoal e Escrita Fiscal. Para participar, além de ter entre 16 e 20 anos, é preciso estar cursando o ensino médio ou ter concluído. Os interessados devem comparecer na unidade Catiluz, localizada na Avenida Prestes Maia, número 913, com RG, CPF e comprovante de escolaridade e de endereço. Para mais informações, acesse prefeitura.sp.gov.br/trabalho ou pelas redes sociais da Secretaria do Trabalho. É com você, Solange. Obrigada, Letícia. Estamos chegando ao final do São Paulo Comunica, que é uma produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria do Trabalho. Hoje contamos com Cristiane, que é presidente do Comusan, trouxe informações sobre segurança alimentar e nutricional na capital paulista. Na próxima semana estaremos com um novo programa para vocês. Até lá!